Eu sou escritor, trabalho com poesia e eu trabalho com arte e educação também. Eu vou em escolas, tanto da rede pública quanto da rede privada, e eventos literários também, para realizar palestras, assim que eu achava possível, apresentações que unem história, literatura e arte, poesia recitada. Minha formação é história. Eu acabei me aprofundando mais em literatura. E hoje em dia eu procuro unir as duas áreas de maneira multidisciplinar para poder contribuir as duas de alguma forma. E também tive a oportunidade de trabalhar um bom tempo na educação, lecionando. E para mim foi bem gratificante, apesar de todas as dificuldades que todos sabem que se enfrenta na rede pública especialmente, na rede privada também, mas na rede pública tem questões que diz respeito à rede pública, né, ao Estado, presente ou ausente. Então, para mim, valeu muito a pena, porque apesar dessas dificuldades, eu tive a oportunidade de desenvolver o que eu acho que é mais valoroso para um educador, que é a empatia. É a possibilidade de você enxergar o seu redor, não só com os seus olhos, mas com os olhos das pessoas que estão ao seu redor. Você passa a enxergar e você passa também a querer compartilhar o trabalho de maneira que ele se torne acessível àquela pessoa. Não é o quanto conhecimento que você tem, mas o quanto dele você é capaz de compartilhar. Um professor, um educador pode ser muito culto, mas se ele não conseguir passar esse conteúdo, então ele vai ser limitado. E um educador pode não ter tanto conteúdo, mas se ele conseguir passar de uma maneira a instigar o estudante, então ele é excelente. Então, para mim, valeu a pena pela questão da empatia. Tive a oportunidade de trabalhar com crianças de uma situação financeira razoável, classe média. Tive a oportunidade de trabalhar com crianças de comunidade, de orfanatos, então contribuiu bastante para mim. E aí, como eu disse, apesar de todas as dificuldades, para mim valeu muito a pena que muito do trabalho que eu desenvolvo como escritor hoje em dia foi muito através da contribuição da docência. Mais do que você escrever, é você enxergar. Poesia, algumas pessoas costumam pensar, por que escrever poesia? Ainda mais no Brasil, onde a leitura muitas vezes é limitada. Não é uma paixão nacional, infelizmente. Por enquanto, as coisas podem mudar. Mas por que poesia, né? Mais limitado ainda? Na verdade, ninguém escreve poesia. Você sente em poesia, você vê em poesia. E quando você senta, então surgem poemas. É natural. Se você quiser escrever de uma forma não natural, ou seja, você tentar escrever de uma maneira a versos, métrica, ritmo, então vai ser algo não natural. E o principal acaba faltando, que é a alma. Então, como eu disse, não se escreve poesia, vive-se em poesia. Você enxerga o mundo, e a maneira como você enxerga é a forma como você se comunica, e a forma como você se escreve. Por que eu acho tão importante a arte e a educação? Porque eu fiquei bastante lisonjeado com o convite da casa, porque a casa, o Instituto, faz um trabalho muito, muito bacana com arte e educação, com fomento à leitura, com fomento à arte. Isso é imprescindível. Como eu disse, a realidade num país não muda porque você lamenta ou porque você critica. Muda quando você cria mecanismos para forjar uma realidade diferente. Você sonha, mas a atitude é o que faz o sonho se tornar real, ou não. Então, como eu disse, fiquei feliz e parabenizo a casa. Pude conhecer pessoalmente hoje e me deixou bem encantado, assim. E... Claro. Ah, imagina.
Obrigado. Eu que agradeço, te agradeço muito a minha presença. Esse foi um trabalho lindíssimo. Queria que você falasse desse livro que você está lançando. E como é que é esse poeta aí, tão novo? Desde pequenininho, assim? Pequenininho, você já escreve desse esse? Poesia já nasceu junto? Como é que foi? Conta aí pra gente. Então, obrigado, Alexandre. Então, em relação à poesia, como eu havia dito, mais do que escrever é enxergar, né? E enxergar uma determinada realidade, que aí você passa a escrever sobre ela. Para mim é interessante, porque eu não escrevo algo assim de pequeno escrevendo poemas, não, assim, na verdade, de pequeno eu enxergava as coisas de uma maneira que muitas vezes me fazia até me sentir sozinho, por perceber que tinha coisas que eu enxergava e que por hora parecia estar numa direção diferente. Depois eu percebi que não importa estar numa direção diferente, contanto que de alguma forma te faça se sentir bem consigo e te faça evoluir, de alguma forma você contribua com as outras pessoas que te escutarem, é o que conta. Eu comecei a escrever mesmo quando eu senti que eu estava pronto para escrever. Para mim tem muito um lado, vamos dizer, também de intuição. Eu acredito que toda palavra que chega à boca, em equilíbrio, tem algum ouvido à espera. Mas antes de você escrever ou trabalhar com a palavra, é importante o que vem antes dela, o que precede, é o silêncio. O silêncio é o estudo, o silêncio é o amadurecimento, o silêncio é a dificuldade, faz você forjar uma mudança dentro de si para buscar ser melhor. E aí quando você entende, aí você está pronto para escrever. Para mim demorou um pouquinho, tive muito a aprender, e aí a questão de 3 anos mais ou menos, que aí eu senti que era um momento que eu tinha tido um aprendizado importante, era o momento de começar a colocar o que eu enxergava num papel, e aí eu passei. Foi muito natural, porque é o que eu disse, a poesia ela está nos olhos, não na boca, não no papel, está nos olhos. Se você enxerga de uma forma, é natural. Lógico, tem um trabalho, a inspiração, mas tem todo um trabalho de lapidação, né, de estudo. Então, até eu agradeço a pergunta da Alexandra, porque é interessante. Às vezes algumas pessoas até perguntam essa questão de escrever tudo, né, de pequeno, e aí é interessante para mim. Não, foi até, vamos dizer, começar a gravar recente, aí depois de mais ou menos 3 anos, né, de começar a preparar um trabalho de forma natural, aí começou a surgir pouco a pouco oportunidade de publicar em revistas literárias, e eu não tenho familiares assim, né, então foi tudo algo muito... Colegas da área de educação começaram a conhecer, compartilhar, depois amigos das artes, da música, do teatro, passaram a conhecer, compartilhar. Depois eu comecei a ter oportunidade, como eu disse, de convite para publicar em revistas. E aí eu publiquei em algumas revistas do Brasil, depois surgiu a oportunidade de publicar em uma revista de Portugal. Isso foi muito bacana, né? Até como divulgação. E aí, depois de um determinado momento, aí surgiu a oportunidade do contato com a editora, do apoio, e aí a publicação do livro. Vou fazer mais uma pergunta. Por favor. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor. Porque eu também, com formação história, se dá um microfone, a pessoa não para de falar. É uma curiosidade mesmo da Claro. Não, claro. Eu queria entender, você escreveu em redes sociais, como é que isso chegou a ser conhecido, Sim. você ser convidado para a revista? Sim. E depois para Portugal? Então, na verdade, muito do trabalho e a oportunidade de mostrar veio também da educação. Como eu lecionei 10 anos na rede pública, né? Então não era literatura, era história. Mas eu procurava levar um pouco da poesia para os alunos, de alguma forma, trabalhar Ditadura no Chile, poema do Neruda. Guerra Civil Espanhola, poema de Lorca. Então, de alguma forma, eu procurava contextualizar. Era um prenúncio do que eu viria a fazer hoje. E aí foi ocorrendo o trabalho, até que chegou um momento que eu comecei a perceber, até por ter muitos amigos da área de letras, professores, eu comecei a perceber que muitas vezes os alunos eles acabavam não tendo proximidade com a poesia, no sentido passional, porque muitas vezes
eles não sentiam prazer. Muitas vezes não era nem responsabilidade do professor, mas a forma como era imposto por parte até de um plano de ensino. E eu comecei a pensar, bom, de que forma eu posso contribuir a uma mudança em sementes, né? Como eu disse, a mudança ela não ocorre porque você deseja ou porque você reclama. Ocorre quando de alguma forma você semeia o que você acredita, semente, pouco a pouco. Então eu comecei a perceber que a poesia recitada era uma oportunidade de tornar mais acessível a literatura. E aí eu comecei primeiramente a primeiro recitar em escola, por parte de professores que me convidavam para recitar os primeiros poemas que eu estava preparando. E aí começou a surgir a oportunidade, e eu comecei a perceber até uma facilidade para expor aquilo que eu sentia, eu colocava no papel, fazer isso de uma forma interpessoal. E depois, naturalmente, começaram a me sugerir para que mostrasse um pouco do trabalho em saraus. Comecei a frequentar saraus de São Paulo, são ambientes interessantes, que valem muito a pena, mas muitos dos ambientes são locais que pessoas da área frequentam, sejam escritores, sejam dramaturgos, escritores, e vale muito a pena para mostrar o trabalho, mas semear mesmo, eu acreditava que tinha que ser feito com os mais novos, com criança, com escola.